Hoje vamos falar sobre epidemias. Antes de começar, no entanto, eu gostaria de pedir a vocês que nos assistem que se inscrevam no nosso canal, que isso é muito importante para nos dar força e ânimo para continuar adiante. Epidemias, eu estou falando. As epidemias, elas convivem com seres humanos desde que nós temos registro das atividades humanas. É compreensível e principalmente porque os seres humanos demoraram muito tempo para poder entender exatamente o que eram essas doenças, como elas funcionavam, qual era a sua lógica. Porque os grandes predadores, esses predadores mais evidentes, os predadores bíblicos ou clássicos, os leões, os tigres, as cobras venenosas, essas criaturas ameaçadoras, os seres humanos sempre enfrentaram e acabaram levando à extinção vários deles. Mas nós diríamos, micropredadores, esses adversários invisíveis, demorou muito tempo para que as pessoas se dessem conta da existência deles. Então, durante milênios, nós temos memória e conhecimento histórico de inumeráveis epidemias que devastaram populações inteiras. Você tem sociedades que foram devastadas por doenças contagiosas no mundo antigo. Durante a Idade Média é conhecido a epidemia da peste negra e o desastre que isso causou na Europa medieval. Mas eu estou dizendo que demorou muito tempo para o entendimento disso, porque o desenvolvimento científico tecnológico necessário para você poder travar conhecimento com essas criaturas invisíveis só começou a ser eficiente a partir do século XVI. E é claro, no passado, muitas pessoas tinham a noção de que existiam contágios, existiam doenças que eram próprias do ser humano e doenças contagiosas. Mas até que os microscópios pudessem ser desenvolvidos de forma suficiente, ninguém conseguia identificar que tipo de agentes eram esses que causavam as doenças contagiosas. No século XIX, nós tivemos um grande avanço da microbiologia como um todo, né? Muita coisa que antes era invisível. A mesma coisa que aconteceu com a astronomia aconteceu, né, com a biologia, assim como na astronomia, a partir do desenvolvimento dos telescópios. As pessoas tomaram conhecimento da existência de planetas que não eram antes vistos, de formas de coisas que eram antes conhecidas. A mesma coisa aconteceu com esse mundo invisível, esse micromundo. São só as bactérias que se tornaram visíveis, muitas outras coisas se tornaram evidentes com o desenvolvimento dos microscópios. E nesse caso específico, os cientistas, se deram conta da existência dessas bactérias e ligaram essas bactérias aos agentes, às doenças, né? E aí você teve todo um processo de transformação que limitou em muito, inicialmente, a capacidade perniciosa dessas criaturas invisíveis. Primeiro porque se descobriu, que você, através de medidas de higiene elementares ou de fervura de coisas que podiam ser utilizadas no cotidiano, se eliminava grande parte desses agentes patogênicos. Isso no século XIX já foi evidente, e o Pasteur, especialmente com a criação da pasteurização do leite, mostrou que muita coisa que havia no leite que era prejudicial ao ser humano podia ser eliminada através de uma simples elevação de temperatura. Então, esses tipos de procedimentos, eles já melhoraram substancialmente os mecanismos de controle das epidemias, porque se sabia da existência desses seres e se sabia de elementos básicos para controlá-los. Da mesma forma, o desenvolvimento das vacinas, no caso dos vírus especialmente, já no século XIX já mostravam seus sinais de sucesso, porque nós tínhamos uma doença terrível que era a varíola, que é um vírus aparentado com o vírus da catapora, que
foi combatido durante o século XIX inteiro, através de vacinas, e se chegou a um tal nível no século XX, de desenvolvimento dessas vacinas e do combate à varíola, que toda essa linhagem viral ela foi considerada extinta, pelo menos entre os seres humanos. Ou seja, não apenas se identificaram, não apenas o vírus foi identificado, como ele foi eliminado do convívio humano. Existem hoje vírus preservados em cofres, nos Estados Unidos e na Rússia, para caso o vírus exista em algum outro lugar e volte a contaminar o ser humano. Mas a varíola, o ser humano foi liberto da varíola. Então, você tem aí uma vitória, não só contra as bactérias, através dos antibióticos, que é uma descoberta também relevante e fundamental no combate a essas criaturas invisíveis, mas também no caso dos vírus, através da vacina e de outros procedimentos que ao longo do século XX foram descobertos e desenvolvidos. A última grande epidemia, nós diríamos assim, que desafiou a humanidade de uma forma substancial, foi a chamada gripe espanhola, de 1917. Essa gripe, ela começou no hemisfério norte e terminou no hemisfério sul e foi bem devastadora, né? Em grande parte porque, embora se soubessem os mecanismos para controlar a disseminação de doenças, não havia ainda uma popularização das práticas de higiene, que são práticas fundamentais para o controle tanto bacteriano quanto viral. Então, a gripe espanhola, ela se deu numa situação de crise mundial, que era a Primeira Guerra Mundial, mas ela também se deu numa sociedade cujo conhecimento das regras básicas de higiene ainda não eram totalmente disseminados. Nós tivemos uma outra epidemia, a partir daí você tem um investimento maciço depois da Segunda Guerra Mundial através da Organização Mundial de Saúde em estabelecer parâmetros de higiene e parâmetros de controle em escala global. Nós tivemos nos anos 80 uma epidemia também importante, talvez uma das últimas epidemias realmente graves, que foi uma pandemia do vírus HIV, que aos que estavam vivos naquela época, hão de se recordar disso, causou muito sofrimento nos primeiros anos. Mas logo foram criados mecanismos de educação para impedir a disseminação do vírus. Isso é muito importante, né? São coisas que têm a ver com a higiene, né? Com o ser humano no contato com o mundo, para impedir que o vírus entre dentro do organismo. E foram também criados medicamentos para poder controlar a tal ponto que a epidemia, o vírus em si, ele foi, nós diríamos, contido e marcha-se hoje até para a sua eliminação também. Então, você tem uma série de mecanismos e de controle, de administração dessas epidemias que transformaram a relação do homem com esses agentes invisíveis. Assim como os seres humanos eliminaram seus grandes predadores, eles também marcham numa guerra contínua para esses seus microadversários. E se nós considerarmos os últimos 500 anos, especialmente os últimos 200 anos, nós veremos que o crescimento populacional humano, esse crescimento populacional geométrico que nós presenciamos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, ele é em grande parte, vários fatores contribuem para isso, mas um deles é o controle das epidemias e das pandemias virais, né, e o controle das infecções biológicas de uma forma geral. Então, eu acho importante que nós tenhamos a dimensão histórica disso e de como foram criados ao longo do tempo, principalmente nos últimos 100 anos, mecanismos com razoável eficiência para impedir a disseminação desses micro-organismos. Então, é muito importante ter isso em mente, porque nós não vivemos realmente mais uma situação como vivíamos na Idade Média, na época da Peste Negra, e nem na Europa ou no mundo de 1917, na época da gripe espanhola. Hoje, tudo o que se faz através da consciência e através dos procedimentos médicos tem sido bastante eficaz nas últimas décadas
para impedir a emergência de pandemias letais. E isso é muito interessante quando a gente analisa a história humana, porque no passado foram essas epidemias elementos de transformação muito profundo das sociedades, né? E hoje há sobre elas um controle muito efetivo. Mas como tudo na existência, a nossa luta dentro da natureza para impedir que os agentes da própria natureza sigam seu curso dentro de nós mesmos é uma luta contínua e permanente, da qual todos nós fazemos parte e no qual todos nós devemos estar envolvidos.